TVC 16. Aqui você se vê. Programa original com Beth de Oliveira. Oferecimento Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. Olá, Petrópolis. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho, e o programa original tem como cenário a Rua do Imperador. Nós estamos aqui na altura do número, à minha direita, número 118, lá do Par. À minha esquerda eu tenho a galeria ali, Vila Catarina, e ao fundo eu tenho o transbordo do centro, ou terminal rodoviário do centro, ou rodoviária do centro, né? Bem, o movimento aqui forte. Afinal, é uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira de inverno linda. Hoje nós temos uma entrevista especial com a Carla Rivete no Cetranspetro, porque hoje é dia do rodoviário, 25 de julho é dia do rodoviário. Rodoviários são todos os profissionais que trabalham na área, tá? Não é só o motorista e o cobrador de ônibus. Então, parabéns aí, em meu nome, em nome de toda a equipe do programa original, todos os rodoviários. Nós vamos ter essa conversa com a Carla Rivete, porque na última terça-feira o vereador Marcelo da Silveira esteve no programa e conversou com a nossa equipe, com você, telespectador, colocou o posicionamento dele. Nós viemos ouvir outro lado, isso é muito importante para a democracia, para a informação, para todos nós. A opinião de todos é importante, a sua também. Você pode participar através do Facebook da TV Cidade, deixando sua opinião. Como eu disse, a entrevista está imperdível. Bem, mas nós vamos começar falando de cultura, falando do Festival de Inverno do Sesc, que está movimentando a cidade. E o Palácio de Cristal recebe shows do Festival Sesc de Inverno a partir de hoje. O Palácio de Cristal vai contar com a programação de peso esta semana, recebendo shows do Festival de Inverno do Sesc. Ontem já teve o primeiro, né? O primeiro foi ontem, quarta-feira, com o grupo Jazeado, que interpretou releituras de sucessos da MPB na linguagem do jazz, com improvisos e muita descontração. Hoje, no Palácio de Cristal, né, será a vez de Samantha Dias, que apresenta o projeto Garimpo, Brasil em Forma de Canção. Um passeio pela canção brasileira em toda a sua riqueza e diversidade. Já amanhã, sexta-feira, quem sobe ao palco é Dávila Quinteto, sob regência do maestro Rodrigo, que vai apresentar temas e composições do guitarrista norte-americano George Benson. Todos os shows começam a partir das 7 da noite, com entrada gratuita. O Festival Sesc de Inverno conta com a parceria da Prefeitura de Petrópolis. E como eu disse, a gente começa o programa falando de cultura e vamos continuar com o Festival de Inverno do Sesc. O Porão de Baleias é o destaque teatral desta quinta-feira no Sesc Quitandinha. Suspense tragicômico retrata o homem que sequestra a própria esposa e pede resgate ao sogro. O espetáculo da Satura Companhia de Teatro de Petrópolis contou com a supervisão do aclamado diretor Moacir Chaves. O retrato de uma sociedade em declínio moral, onde os 4 personagens vivem cada um a sua solidão e suas perturbações no porão, onde o prazer, o dinheiro, o sonho e a liberdade se misturam e se confundem com a obsessão de cada personagem. Esse ambiente da peça Porão de Baleias, da Satura Companhia de Teatro de Petrópolis, que apresenta o espetáculo no Café Concerto do Sesc Tandinha, nesta quinta-feira, às 7 da noite, também está dentro da programação do Festival Sesc de Inverno. E uma data também muito importante hoje, a gente já falou, né, que é o dia do rodoviário, mas também é um dia muito importante, que é a celebração do Dia Nacional de Teresa de Benguela. A celebração vai ser amanhã, sexta-feira, mas o dia é hoje, tá? Hoje, dia 25, é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, caribenha e latino-americana. E o dia em que é celebrado o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Em homenagem às datas, os movimentos negros municipais unificados, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial,
farão uma solenidade amanhã, sexta-feira, para entrega de moções às 7 horas da noite na Câmara Municipal de Petrópolis. Na ocasião, a nova diretoria do movimento toma posse. Farão parte do evento a juíza de paz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Elizabeth Mahler, a coordenadora do Gabinete da Cidadania, Ana Maria Rates, o vereador Justino do Raio X, o presidente do Compir, Edna Queiroga, a coordenadora do movimento, Lourdes Petronilho, e representantes do Movimento Negro Nacional, Estadual e Municipal. Aproveitando que estamos falando de mulher, Clínica Tempo e Corpo, você vai gostar. Como está a pele do seu rosto? Na Clínica Tempo e Corpo temos limpeza de pele, peeling de diamante, eletrolifting, drenagem linfática facial, tratamentos de manchas, rejuvenescimento e hidratação. Tudo para o seu rosto ficar ainda mais bonito. Mantenha sua pele jovem por muito mais tempo. Tratamentos com a especialista em estética facial, Lívia Reis de Azeredo. Eu sou Lívia Reis de Azeredo e espero você aqui. Continuamos aqui na Rua do Imperador e vamos falar de Defesa Civil, que já planeja próximas ações do eixo humanitário. A Secretaria de Defesa Civil e ações voluntárias vai fazer mais 3 campanhas humanitárias dentro do Plano de Inverno Municipal. A próxima será a arrecadação de fraldas geriátricas em homenagem ao Dia dos Pais, que serão entregues no dia 8 de agosto, lá no Sanatório Oswaldo Cruz, em Correias. As outras serão a 6ª etapa da doação dos agentes para o Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa e a entrega de roupas infantis e brinquedos a instituições carentes no Dia das Crianças. Parabéns à Defesa Civil de Petrópolis, sempre pensando num bem social. Muito bom, né? E depois de mais de 1 ano e meio de estudos e discussão das áreas técnicas de várias secretarias municipais aqui, a Prefeitura finalizou o Manual de Calçadas Acessíveis. Gente, o que é esse manual? Trata-se de um documento que vai orientar intervenções em calçadas que proporcionem condições de uso para todas as pessoas, as que possuem alguma redução de mobilidade e deficiência, idosos, grávidas, carrinho de bebê, entre outros casos. O resultado desse trabalho, construído com orientação da Firjan e da Associação Brasileira de Cimento Portland, foi apresentado ontem, quarta-feira, ao prefeito Bernardo Rossi, que vai enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei para instituir o manual em Petrópolis. O manual ganhou o nome de Todos na Calçada. Nesse documento foi colocado o conceito de calçada ideal, que inclui as noções de como devem ser usados cada espaço, ou seja, a área para livre circulação, uso de mesas ou canteiros, jardinagens, entre outros. Travessia de pedestres e rampas. Também estão descritos os tipos de materiais a serem usados para a intervenção necessária, como concreto, ladrilhos, pedra portuguesa ou outros tipos. O documento ainda fala de mobiliários, vegetação e itens como patrimônio histórico, topografia, fiscalização. Bem, vamos conferir agora a loja Piticas, se você é fã de personagens. E aqui, bem à frente, um shopping que tem tudo para você. Serviço, produtos, área de lazer, restaurante, Shopping Pedro II. Se você é ou conhece alguém que é fã de super-heróis, animes, filmes, séries, desenhos animados e bandas de rock, a Piticas é o seu lugar. Aqui você vai encontrar diversos produtos originais do seu personagem favorito. Camisetas a partir de R$ 49,90 adulto e R$ 44,90 infantil. Presentes criativos para todas as idades. Piticas, vestimos o seu lado fã. Shopping Pedro II. Aqui você encontra muita variedade. Estamos no centro da cidade imperial, com produtos e serviços de qualidade e tudo no mesmo lugar. Moda, calçados, móveis, restaurantes, lanchonete, salões de beleza, farmácias de manipulação, cartório, cursos e muito mais. Shopping Pedro II, o shopping da família. Rua do Imperador 288 Centro, Petrópolis. E quinta-feira é dia do quadro Seus Direitos, aqui no programa original, com o advogado Daniel Vasconcelos, sempre dando dicas, e a de hoje é muito boa, hein? Vamos conferir. Hoje no quadro Seus Direitos eu irei esclarecer uma dúvida de um telespectador que entrou em contato com o programa original e fez o seguinte questionamento.
Ele disse que seu veículo foi atingido por outro, disse ainda que estava correto e que o causador da colisão estava errado. Ocorre que o condutor do veículo não era o proprietário, mas sim outra pessoa que pegou o carro emprestado. Ou seja, a pessoa que bateu no carro do telespectador não era proprietário do veículo. E o que o telespectador ele quer saber é de quem é a responsabilidade pelos prejuízos causados. Os acidentes de trânsito eventualmente geram responsabilização para diversas pessoas, como deveres jurídicos decorrentes de obrigações que surgem por força de lei. Dessa forma, quem causa dano no trânsito acaba por ter o dever de indenizar, mas convém fazer o questionamento: até que ponto é responsabilidade do proprietário? Até que ponto o proprietário do veículo ele responde, pelos atos da pessoa que ele emprestou o veículo? O Código de Trânsito Brasileiro ele esclarece que o condutor de veículo será responsabilizado pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do mesmo, no caso do veículo, o artigo 257, parágrafo 3º, que trata desse assunto. Porém, tal norma só terá eficácia se for possível identificar o condutor do veículo. E por isso é importante destacar que o Código de Trânsito Brasileiro ele responsabiliza as infrações. E estamos buscando saber a respeito dos danos causados por condutor que pegou o veículo emprestado, e não a respeito das infrações de trânsito. Essa responsabilidade ela pode ser por dano físico, estético, moral ou patrimonial. Se for comprovada a culpa do condutor, presume-se a responsabilidade do proprietário do veículo. O proprietário ele será obrigado a indenizar independente de culpa. Isto é, ainda que ele tenha emprestado o veículo a uma pessoa prudente e habilitada, o proprietário ele responde porque ele confiou o carro a uma pessoa sem condições econômicas para arcar com os prejuízos que causou. A questão, contudo, ela não é pacífica, pois existem decisões em sentido diverso quando o proprietário comprova a ausência de culpa. Vale fazer uma pequena observação que no caso de hoje a gente abordou o caso em que o proprietário ele empresta o carro a terceiro, ele empresta o carro dele a outra pessoa. E não se trata do caso da compra e venda, que o proprietário ele tem o dever legal de fazer a comunicação de venda no prazo de 30 dias, como o comprador ele tem o dever legal de fazer a transferência da propriedade daquele veículo automotor também no mesmo prazo de 30 dias. O ato de comunicar a venda é quando o proprietário vendedor ele avisa ao órgão competente, que no caso do Rio de Janeiro é o Detran, e dessa maneira ele fica isento de qualquer responsabilidade. Mas na ausência de comunicação de venda ao Detran, o proprietário vendedor ele responde na forma solidária, por força de lei. Então ele também é responsável. O vendedor ele tem essa obrigação legal de comunicar a venda no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responder por todos os danos causados, e o comprador também sob pena de responder por multa e receber ainda em sua habilitação a pontuação de 5 pontos na sua carteira. Ele vai perder 5 pontos na carteira de habilitação. Esse foi o quadro Seus Direitos de hoje. Até a próxima. Daniel, muito obrigada. Com certeza essa informação vai ajudar muitos motoristas, né? Às vezes a pessoa empresta o carro, tem um problema e não sabe como resolver. Vai ajudar e muito. Bem, hora do almoço, aquela fominha gostosa. Se você está no centro, ali na rua Irmãos Danjo, restaurante de costume, comidinha caseira, e tem happy hour de quarta a sábado. E também tem caldos, hein? A partir de 5 horas da tarde, vai lá conferir. E uma loja aqui na frente, gente, na rua Paulo Barbosa, que eu sempre indico, é a Caminhada Móveis, 3 andares, tudo para sua casa e para você ficar feliz. Vale a pena conferir. Localizado na rua Irmãos D'Angelo, o restaurante de costume oferece a melhor comida caseira da cidade. Prezando pelo atendimento e qualidade, fornece uma alimentação saudável e equilibrada, 100% livre de temperos artificiais, num ambiente agradável e aconchegante. E de quarta a sábado, se torna também o lugar de costume para o seu happy hour.
com diversas opções de caldos, petiscos e bebidas em geral, além de sessões de narguile, com essências dos mais variados sabores. Venha experimentar e apaixone-se. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Infelizmente, vamos ter que falar de novo de incêndio na cidade. O Corpo de Bombeiros continua atuando contra queimadas aqui em Petrópolis. Na manhã de hoje, durante um sobrevoo, os militares identificaram mais um ponto de fogo em vegetação no distrito de Pedro do Rio. Equipes foram direcionadas para o local e atuam neste momento no combate às chamas. Bem, eu falei para vocês neste momento, no momento que nós gravamos, vamos torcer para que agora o programa entrou no ar, a situação já esteja melhor e nós vamos atualizando aqui. Bem, falando em Corpo de Bombeiro, 2 cães foram resgatados pelos bombeiros no alto de uma pedreira no distrito de Itaipava. O caso foi registrado nesta quarta-feira. A operação durou cerca de 4 horas. Ao todo, 3 militares participaram do resgate em um sítio na estrada Ministro Salgado Filho, lá no Vale do Cuiabá. Os cães estavam a uma altura de 50 metros do chão e, por isso, foram usadas técnicas de escalada e rapel para salvar os animais. Este é o segundo resgate que os bombeiros fazem de animais nesta semana. No domingo, eles salvaram uma cadela também em uma pedreira lá no alto da serra. E ainda falando de acidente, teve uma queda de veículo, né? Na madrugada de hoje, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um socorro na rua Carlos Gomes, no bairro Mosela, depois que um carro caiu dentro do rio. Ao chegar ao local, o dono do veículo informou aos militares que havia esquecido de acionar o freio de estacionamento do veículo, o que provocou o acidente, mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Bem, final de semana vai às compras, feirinhas de Itaipava aberta para você fazer suas compras com muita calma, sexta, sábado e domingo. E se você quer um almoço, um jantar ou uma tarde agradável, Restaurante Luigi ali em frente à Praça da Liberdade. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Desde 1979, bem no centro da história da cidade, na Praça da Liberdade, está o Luigi Casarão, um pedacinho da Itália em Petrópolis. Tradição e receitas de famílias se unem para levar massas deliciosas do forno direto para a sua mesa. A especialidade da casa são massas, e para harmonizar com a tradicional gastronomia do Luigi, a casa oferece uma carta de vinhos completa, além de ambiente aconchegante, que cria o clima de um autêntico restaurante italiano em plena Serra Petropolitana. Continuamos aqui no centro da cidade, na Rua do Imperador. Agora nós estamos no número 100, aqui no C-Transpetro, na sede do C-Transpetro. Conversa agora com a gestora Carla Ivete. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo, Beth. A gente quer agradecer, né? Eu agradeço em nome de todas as empresas a oportunidade também que você está dando para a gente levar a informação ao teu telespectador. Obrigada, Carla. Na terça-feira nós conversamos com o vereador Marcelo da Silveira e ele falou sobre vários temas que envolvem as empresas de ônibus, principalmente na questão de um possível aumento, entre outros assuntos. Então, eu acho que nesse momento assim, o que mais preocupa a população é esse aumento de tarifa. Sim. Eu gostaria que você explicasse para a gente mais ou menos aí o que está acontecendo e se realmente pode vir esse aumento. Sim. Bom, vamos lá. O C-Transpetro ele já protocolou, né, em nome das empresas, como representante de todas as empresas de transporte urbano. Não é assim, o nosso desejo, né? O reajuste de tarifa é o último recurso usado para
tentar garantir o equilíbrio do sistema, né? O equilíbrio financeiro, o equilíbrio econômico e a continuidade da prestação dos serviços, a garantia desse equilíbrio contratual, né, que o município tem com as empresas, né, seja de permissão ou de concessão. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que, para o empresário de ônibus, é realmente muito ruim aumentar a tarifa, principalmente em situações de crise econômica, porque toda vez que se aumenta a tarifa, mais pessoas deixam de andar de ônibus e migram para outros meios, ou simplesmente, o que é muito pior, deixam de se deslocar. E isso é muito triste, né? Então, realmente, recentemente, inclusive, a gente lançou um programa que foi o simulador de tarifas, que toda a imprensa, inclusive você também, noticiou, que a gente mostrou ali algumas possibilidades de políticas públicas que poderiam ser praticadas para desoneração, para redução do preço da tarifa. Porque existem, sim, várias políticas que podem ser adotadas, né? E isso precisa ser discutido com responsabilidade, esquecendo a política, e sim pensando no bem-estar social, no bem-estar coletivo, porque é isso que a gente está conversando sobre, hoje, né? A tarifa ela não pode mais ter todo o custo repassado pelos passageiros que pagam a passagem na roleta. E é isso que acontece hoje. O que é a tarifa de ônibus, Beth? É o custo do sistema, que, de acordo com o nosso estudo, supera 15 milhões de reais mensalmente, tá? Sendo que 50% desse custo, aproximadamente 8 milhões de reais, é para pagar a folha de pagamento, né, dos colaboradores do sistema, dos 2.100 colaboradores do sistema. Então, são 15 milhões de reais dividido pelos passageiros que pagaram. Essa é a fórmula para chegar ao preço da tarifa. Como é que a gente faz para reduzir esse cálculo, Beth? Desonerando esse custo. Ao longo dos meses, a gente vem realmente num diálogo muito próximo de atuação, inclusive com o governo municipal, através da CPTrans, para buscar alternativas para realmente reduzir custo e elevar a eficiência. Para isso, a gente precisa melhorar a mobilidade urbana. Para melhorar a mobilidade urbana, envolve políticas que nem sempre vão agradar uma minoria, né? Mas vai agradar a coletividade. Então, a gente defende, por exemplo, a implantação de corredores exclusivos para dar mais velocidade comercial, mais fluidez para os ônibus, né? Para que as pessoas que estão ali no coletivo tenham preferência, sim, porque elas não estão tão confortáveis como as pessoas que estão no automóvel particular. Por exemplo, né, para que os ônibus possam seguir, porque eles não têm possibilidade de pegar vias alternativas. E aí o que acontece, Beth? Aquele fenômeno que é muito desagradável e gera uma sensação de desconforto muito grande para o nosso cliente, que é o quê? O tempo de espera no horário de pico para voltar para casa. Para vir é diluído, né? Para vir para o centro, que é o grande deslocamento das pessoas, isso é um pouco mais diluído, apesar de ter muita concentração nos terminais. Mas, para voltar para casa, Beth, fica todo mundo um tempão esperando e não chega ônibus nenhum, porque eles estão todos retidos no trânsito. Sem contar que depois de uma jornada já fatigante de trabalho, algumas pessoas, a maioria, vou dizer, já estão estressadas. Poucas pessoas saem assim, leves, né, do trabalho. A maioria já sai estressada, cansada, esgotada, querendo ir para casa. E aí que acumula... Exatamente. E os ônibus ficam lá, você falou perfeitamente, as pessoas já estão cansadas e aí elas ficam lá esperando o ônibus chegar. E o ônibus não chega. Por quê? Porque eles estão formando um comboio no engarrafamento, né? Os carros ainda conseguem pegar as rotas alternativas, né? Cortam caminho, a gente sabe. Agora, o ônibus tem um itinerário. E aí o que acontece? Quando chega tudo junto. Aí o pessoal fala assim, tem que melhorar isso, porque todos os ônibus andam juntos. É inevitável, porque a gente não tem fluidez. Não as pessoas não entendem. Eu sei porque há anos já a população sempre faz a mesma reclamação para a gente. Exato. E elas precisam ser mais esclarecidas. De repente, até uma campanha de vocês, aí fica a sugestão, explicando que
vocês precisam de mobilidade, porque Isso. sempre o ônibus é que é ocupado. Não tem jeito, porque... Sempre. Ou É o porque motorista acaba- é lerdo, ou não tem ônibus, é. ou o ônibus quebrou. Enfim, sempre vai cair em cima das empresas de Sim. ônibus. Isso É há muito anos. difícil a gente explicar isso para as pessoas, porque elas já estão ali cansadas no ponto. O ponto, às vezes, não é confortável, né? Não tem uma estrutura adequada. E aí ela acaba realmente descontando no transporte, porque a gente faz parte de um sistema. Então, a gente vem discutindo, ao longo desse governo todo, políticas para a melhoria da mobilidade. Inclusive, pela primeira vez, a gente tem um plano de mobilidade. Isso é muito louvável, né? Então, ali tem várias diretrizes. Eu até convido, não foi o CETRANSPETRO que desenvolveu, a gente cooperou com alguma parte, mas eu convido a toda a população a olhar o plano de mobilidade, porque ele tem várias sugestões para a gente melhorar essa fluidez. Então, o que a gente precisa, Beth? Reduzir. A fórmula é essa, de reduzir custo. Isso envolve reduzir quilometragem. Como que a gente faz isso? Tornando o sistema mais eficiente, né? Diminuindo custos excessivos e gerando mais conforto e rapidez para o cliente. Para isso, tem que envolver a mobilidade. Outro ponto que a gente sempre defende é a questão da mão de obra. É muito polêmico, a gente sabe que é muito polêmico, mas a grande maioria das pessoas entra no sistema como cobrador, mas não para ficar como cobrador. Inclusive, quem critica hoje as nossas políticas, né, de projeção e desenvolvimento profissional, entrou como cobrador e hoje ocupa outra função, né? Até como diretor sindical, enfim. A ideia é que a gente possa ter um plano de qualificação e de vida para aquele profissional e realmente mude o posto de trabalho dele. Mas vai ter muito desemprego. Não, a gente quer realmente qualificar. Isso acontece. Existe escola para formação de motorista. Existe oportunidade nas áreas de manutenção, administração. Hoje eu tenho um gestor de uma das empresas que começou como cobrador há décadas atrás. Isso é muito comum. Muitos motoristas começaram como cobrador. Algumas pessoas da administração das empresas, da área de manutenção, porque é uma carreira que é realmente melhor remunerada e mais reconhecida. Mas aí teria vaga, foi isso até que o vereador falou, não teria vaga para absorver todo mundo? Deveria, assim, em tese, Beth, existe uma rotatividade de aposentadoria, de desligamentos e também, com a automação dos meios de pagamento, é claro que a gente migraria para outras funções que ainda sequer não existem, né? Essa questão da parte comercial que a gente teria que ampliar, né, de distribuição de cartão, por exemplo. Então, assim, é claro que isso teria que ser feito de forma muito responsável, né, porque a gente precisa garantir que quem quer permanecer, quem quer desenvolver, que tem essa oportunidade, né? Mas é importante que as pessoas pensem sim, porque o custo com a mão de obra do cobrador hoje impacta em 70 centavos na tarifa. Entendi. Entendeu? E isso aqui, por exemplo, isso foi levantado pelo vereador Marcelo da Silveira, eu já estive na Câmara explicando várias vezes esse assunto, né? É o nosso ponto de vista. Não é para gerar demissão em massa. A rotatividade natural já realmente faria com que várias pessoas ocupassem cargos que não são apenas uma função, e sim uma profissão. Isso ficou claro. Agora, sim, enquanto a mobilidade não acontece, porque a gente sabe que isso vai levar um tempo. Isso demora, isso de depende médio de políticas prazo. públicas. Isso Sim. não é para amanhã. Então, infelizmente, tem que ter um aumento, porque a empresa não vai trocar 6 por meia dúzia. Ela não vai botar o carro na rua, ela gastou 6 e ela não vai botar o carro na rua para receber 6. Ela tem que ter o lucro, porque senão não faz sentido existir. Isso então, é tem muito que ter um bom. aumento. Isso é muito bom você falar, porque não existe lucro nas empresas de ônibus. O que existe é remuneração do capital, que é um valor na tarifa que é destinado para que ele faça os seus investimentos, para o risco do negócio, para que ele possa gerir a empresa, mas não tem lucro. Muito pelo contrário, Então, Beth. qual a vantagem dessa empresa de ônibus? De ter uma empresa de ônibus? Então, essa é a grande questão. Eu não vejo muita vantagem hoje em dia, né? É um negócio, precisa existir, né? O governo
delega isso Não, para mas mesmo outros... sem lucro, ele precisa, como você falou, ele precisa ser gerido. Ele precisa ser gerido. Então, se não tem a mobilidade, tem que ter o aumento. Pelo Exatamente. menos ficou Tem que claro bancar o pra mim custo. isso, é. Exatamente. Tem que bancar o Não custo. pode só trocar figurinha, porque senão não chega a Mas, lugar ao nenhum. longo do tempo, as empresas trabalham com déficit. Elas não arcam com o custo todo. E aí elas fazem milagres mesmo para pagar as suas contas. Inclusive, recorrem a até empréstimos para pagar a folha de pagamento, em algumas ocasiões, algumas delas. Então, corre até o risco, você que é advogada do diabo, corre até o risco, então, do empresário que cansar disso, ir embora, largar. Exatamente. E Petrópolis ficar sem. Exatamente sem isso. empresa. A gente já passou eu por acho isso que aqui corre o no risco. passado. Exatamente. Não é um negócio atrativo. É claro que existe uma série de pessoas dependendo disso, inclusive sendo remuneradas para isso. A gente tem 2.100 colaboradores, entre eles os diretores, né, das empresas, a gestão, a gerência, que estão aí para tentar melhorar. Mas não é um negócio lucrativo mesmo. É realmente muito delicado falar isso. Não é a impressão que a maioria das pessoas tem, né? Porque a impressão que a população tem, digamos aqui, a gente tem que falar, porque senão Claro. fica tudo muito Obscuro, vago. é. Aí, e eu confesso que eu também, É. né, me faço aí parte da população. A visão que nós temos, acredito que o pessoal da equipe aqui também, que é empresário, dono de empresa de ônibus, é tudo rico, sobrando dinheiro, nadando. Não é verdade. Que não dá é muito assim que lucro. acontece. A gente tem essa visão. É Claro. uma cultura de que, É. nossa... Eles são remunerados também, Sim, eles trabalham. Tem né? o salário deles, mas eu estou falando assim, a Isso impressão aí. que a gente tem é que é como você falar, se a pessoa falar, eu tenho uma siderúrgica, eu tenho uma distribuidora de petróleo, eu tenho uma empresa de ônibus, é uma coisa assim. Pois é, a gente vê, isso foi construído ao longo Duvido, das não tem? décadas. Essa empresa tem? Todo É, mundo tem. é. É uma Bom, cultura. Exatamente. Então, eu estou aqui para explicar o que é a verdade. Né? Eles não são pessoas carentes de recursos, né? Que passam necessidade. É óbvio que eles são remunerados para isso. Eles fazem gestão. Eles ocupam um lugar muito importante, porque eles são as pessoas responsáveis pela mobilidade. Mas não é essa mina de ouro que a gente acha que é. Olha eu só. digo a gente assim, a maioria da Entra população. recurso porque as pessoas estão lá pagando a passagem. Todo o recurso é revertido para pagar o custo, que é, para todo mundo entender, mais de 8 milhões para folha de pagamento por mês, para diesel, 4 milhões e 400 mil por mês, exatamente. Né? E aí, para as despesas administrativas, como seguro obrigatório, IPVA, cota de conservação e limpeza, bilhetagem, taxa de gerenciamento, mais 1 milhão. Aí a gente tem depreciação e remuneração, que é a parte para garantir a continuidade de um investidor, de um empresário, que está em torno de 500 mil, que não é tão alto assim por mês, né? Ao contrário do que todo mundo fala. Né? E as remunerações, que inclusive tem remuneração com a diretoria, com o almoxarifado, enfim, 450 mil. Tributos, 600 mil. Isso por mês, Beth. Então, entra o dinheiro lá. Todo mundo paga a passagem. Cada vez menos pessoas pagam a passagem. Então, isso é uma coisa muito legal da gente falar também, Beth. E, mais uma vez, eu te agradeço a oportunidade, até por fazer essas perguntas, para dar a oportunidade da gente levar essas informações. O que acontece? O simples fato de, como é custo dividido por quem paga, pelos passageiros, né? O simples fato de perder passageiro, mesmo que não tenha aumento nenhum de custo, mesmo que as empresas consigam reduzir muito o custo, qualquer tipo de desperdício e tornar mais eficiente, o simples fato de diminuir o número de passageiros que pagam já aumenta a tarifa, porque divide por menos pessoas. Então, é muito delicado, é um negócio que está, sim, em colapso no país. E hoje em dia, com esses aplicativos, outro dia eu peguei, tem vários aplicativos, Sim. Um deles eu ia para... Onde eu ia? Não era longe, não. Acho que era Praça Catulo, deu R$6,90. Eu falei, gente, a passagem hoje é R$4,20. Eu vou confortável a hora que eu quiser por R$6,90. Exatamente. O negócio, andar de ônibus, não é
hoje, infelizmente, atrativo para as pessoas. Por quê? Porque não tem nenhuma vantagem. Né? O preço é R$ 4,20, é muito igualado à concorrência. Eu escuto várias pessoas falando assim para mim: Carla Rivete, eu não ando mais de ônibus, eu tenho uma moto e eu boto tanto de gasolina, que está caro, né? Mas eu ando tantos quilômetros, eu ando só, né? Pego outra moto, via, não fico no trânsito. Exatamente. Então, todos os meios de transporte são concorrentes e são mais atrativos. Por quê? Porque a gente não tem a mobilidade com privilégio para o coletivo. Nunca foi pensado dessa maneira. E o que aconteceu? A cidade vai parar. Por quê? Porque o número de veículos só aumenta. A gente tem 1,7, se eu não me engano, né? Por família. É muito grande a relação, a taxa de motorização. Andar, exatamente. Então, é necessário que toda a população, inclusive, participe dessa discussão. Eu sei que no dia a dia é muito difícil eles entenderem quando eles estão lá na experiência de consumo, né? Experienciando andar de ônibus, eles pensarem no coletivo. É difícil, mas é assim. Sempre deságua aqui, né? No Cetranspetro. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque não preciso agradar nem B. Mas isso eu já falei várias vezes, inclusive com o pessoal da CPTrans, prefeito, todo mundo. Eu acho que a política pública, não só esse governo, geral, não colabora. Por quê? Se tem um problema na mobilidade urbana que vai demorar, por que eles não transformam a vida do passageiro, do consumidor, menos fatigante, menos cansativa, menos... Por quê? Se coloca o terminal com tudo direitinho funcionando, aí vai falar, não, mas a gente faz, eles quebram. Sim, mas eu não estou nem falando, estou falando a parte estrutural mesmo. Teto, outro dia estava chovendo mais dentro do que fora, a gente estava lá, fez. Então, assim, é muito ruim onde as pessoas esperam. Então, a raiva vai ficar sempre que o ônibus demorou. Então, assim, tem problema da mobilidade, mas tem problema também, Carla, que as pessoas ficam num lugar muito desconfortável, porque essas pessoas têm um terminal bacana, com uma lanchonete, com um bar, com uma cafeteria, coisas bacanas, a pessoa se distrai e nem sente tanto essa espera. Exatamente. Ela nem fica estressada. Então, assim, perfeitamente. É uma discussão ampla. A gente teria que fazer várias e várias entrevistas, fazer aqui um programa especial, sei lá, porque é muito complicado. Aí, no final, sempre cai para os ônibus. E a gente falando nisso, a questão até que o vereador falou também, dos ônibus sucateados. Ao longo dos anos, eu tenho visto o esforço em melhorar. Exatamente. Há investimento em melhorar. De todas as formas que vocês possam imaginar. Não apenas o investimento na frota, mas o investimento em manutenção. A manutenção das empresas, elas acontecem, gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não para. Inclusive, a gente tem muito respeito por esses profissionais que estão ali no dia a dia limpando. Aquelas reclamações de barato, você quer acabar, né? Eu, pelo menos, não tenho e assim, toda a parte de dedetização, de jatização, acontece até antes do protocolo. Porque, infelizmente, também a gente tem muitas pessoas sem educação. Porque a barata ela não come almofada do assento e balaúcha. Ela vai comer o resíduo que as pessoas deixam ali. Acho que as pessoas também estão melhorando. A gente falou porque as pessoas jogavam tudo ali no chão. E claro que a barata vai procurar um docinho, um açúcar, um pão, um salgadinho. Não, tem de tudo. Tem de tudo dentro do ônibus. Então, assim, muito respeito a gente tem por essas pessoas que realizam a manutenção dia após dia. Mas quebra. Quebra, sim. Qualquer equipamento quebra. Equipamento novo e equipamento velho. A gente tem tido um desgaste muito grande na cidade, né, por operar na cidade, porque a gente está vendo o estado das vias muito ruins, com muitos buracos, excesso de quebra-mola, pavimentação totalmente desfeita, desgastada, e a gente sabe também, a gente tem informações de que o governo está olhando para essa questão com muita atenção. Até com o secretário outro dia, eles têm um projeto que já começou, muitas ruas já receberam pavimentação, eles estão com um projeto de melhorar. Nos deixa muito feliz. Mas ainda tem os buracos. Tem, mas eu acho que a gente vai ter uma grande né? melhora. Sinceramente, eu penso que o governo
junto com as empresas, como a Transpetro, estão olhando para a mesma direção. Assim, finalmente eu tenho uma sensação muito boa de que há um compromisso em melhorar, sim, a mobilidade. Está aí o plano de mobilidade, está aí as discussões sobre troncalização e otimização, esse investimento, né, em renovação da frota. Tem muito investimento em qualificação dos profissionais, muito, porque é desgastante para eles também, né? Eles, inclusive, a gente não tem hoje a é dia gente do não, rodoviário, inclusive. Vamos dar parabéns a todos os rodoviários, motoristas, trocadores, cobradores e pessoal da administração, da manutenção. Muita gente, né? Muita gente. São mais de 2.100 rodoviários aí no sistema. Eu me incluo, né, nisso. Então. É uma honra, porque a gente sabe que somos nós que garantimos os deslocamentos de uma grande parte da população para os mais diferentes destinos. Né? Parabéns a todos vocês aí, em nome do programa original. Então, Carla, o pessoal está tenso. Vai ter ou não vai ter aumento? O que você acha? Vamos lá. É necessário, infelizmente, é necessário ter o reajuste, Beth. Infelizmente. Por não tudo era... isso que nós conversamos tudo aqui. Isso, é porque a gente quis conversar primeiro, gente, né, para falar assim, ela está enrolando, quer responder. Nada disso não. Nós conversamos antes para vocês entenderem, porque é muito fácil chegar, olha, vai ter aumento e empurrar a goela abaixo. As pessoas têm que entender o porquê do aumento e não criar uma revolta. Então, qual é a nossa expectativa, Beth? A gente protocolou, sim, o pedido de reajuste. A gente precisa fazer isso, até porque é uma questão de lei e questão contratual, para obedecer a questão jurídica. Né? Por quê? Porque houve aumentos significativos. O que mais impactou para esse nosso pedido de reajuste, Beth? Queda de 6% no número de passageiros pagantes ao longo de 2018. A gente está pegando... é importante esclarecer que a tarifa ela remunera os custos já passados, para a gente ter uma referência. Então, o custo atual não está nem sendo visto. Tá? Então, o custo que passou é o seguinte... Só a queda de passageiros pagantes de 6% impactam em 20 centavos de aumento. É muito triste isso. Então, esses 6% de pessoas que saíram do sistema por razões diversas, só isso já impacta em 20 centavos. Né? Além disso, a gente teve reajuste do salário dos rodoviários do ano de 2018 e de 2019. Ambos não estão contemplados na tarifa atual. E, como eu disse, o custo folha corresponde a 50% do custo total do sistema, mais de 8 milhões. E as variações no preço do óleo diesel. Esses são os principais impactos para o nosso pedido. Então, é preciso ter para garantir a continuidade dos serviços e o equilíbrio mínimo. Mas, eu ressalto, as empresas são deficitárias. Elas fazem milagres, elas recorrem a vários recursos. É fato isso. Entra dinheiro, sim, para pagar esses custos, mas não é o suficiente ainda para pagar os custos todos no momento. Você acha que chega a R$5 a passagem ou não? Ou a gente consegue ficar aí no... Não, a gente espera que não. O nosso estudo deu conta de R$4,55. Então, ó, vou fazer um UFO aqui. Porque, olha, tem muita fake news por aí. O pessoal falando que a passagem vai para 5 e não sei quantos. Não. Eu já estava com o coração na mão. Esse é o nosso estudo, que foi elaborado, o último, né, o atualizado, em maio desse ano. Ou seja, a gente já está no fim de junho, quase agosto. E foram os custos de maio. A CPTrans está fazendo o cálculo também deles, né? Acho que já está até pronto isso também. E, assim... Existe também uma questão social na tarifa. Né? Não se pode realmente aumentar muito. As pessoas não estão com capacidade para pagamento. E eu digo, repito, os empresários têm consciência disso. Mesmo com aumento, chega aí no máximo a R$4,50. Olha, eu acho. Eu acho que não podia ultrapassar muito o que a gente pediu, não, porque a gente sabe que o cliente não tem dinheiro mesmo. A gente sabe que isso pesa para o pai e para a mãe de família. Então, deixar bem claro aí, porque já estão espalhando aí nas redes sociais que não vai existe. para 5 Nosso estudo foi de R$4,55. É o nosso pedido, que tem que ser apreciado pelo órgão público gestor e definido pelo poder, né, pelo poder executivo. Essa é a regra, então, aí dentro e é o rito das leis. A Câmara também se pronuncia a respeito. A gente sabe, eu digo e repito. Mas quem bate o martelo é o Comutran, né? O Comutran, ele aprecia, ele se posiciona. Quem bate o martelo? Sempre é
para todos os lugares do país. Não existe diferença nisso. Para qualquer tarifa pública, de concessão ou permissão, seja ela de água, luz, esgoto, transporte, tudo é o Poder Executivo. Tá, no caso, é o prefeito. É o governo. Aqui de Petrópolis é o prefeito Bernardo Rossi. Como o Trump vai analisar... Ele se posiciona, E né? aí Até para ele vai dizer sim ou não. realmente, os números estão aí, realmente a metodologia é essa. Vamos focar, a gente imagina, né? Que é isso que o Comutran discute lá. Vamos focar em desoneração tarifária. A gente lançou o simulador de tarifa, Beth, está no ar. Mas os vereadores não têm esse poder. Esse é com o prefeito. Não, de jeito algum. Tá. O vereador, Deixar ele bem claro, pode porque a gente vê de se tudo no posicionar Facebook ali. também. Vereador se posiciona. Sim. Todas as tarifas públicas do país governo municipal, estadual e federal. Isso é fato, né? Mas os órgãos se posicionam. A gente tem que levar transparência, né? Em meio a tanta coisa que acontece, a gente tem que levar transparência. Eu fiz questão de vir aqui porque você é uma pessoa muito didática e você conhece, eu sou leiga nesse assunto, quem está nos assistindo também, se tiver 2 ou 3 que entendam muito. Então, assim, você tem a maneira didática de explicar. Eu acho que as pessoas precisam de explicação. Senão fica só aquele ranço do momento. E tem muita gente que fala assim, vem a Carla de novo com esse discurso aí, esse discurso que já deve estar pronto. Gente, essa é a realidade. Não adianta. Você tem vai fazer aqui o quê? Vai os fazer números, mágica? e os números podem ser totalmente consultados e comprovados através de nota fiscal, através de dados. Então, assim, é real isso. É claro que tem muita polêmica envolvendo todos os segmentos, mas o fato é que existe um custo que precisa ser dividido. Se a gente conseguir reduzir custo de qualquer forma que seja, pensem, gente, como é que a gente reduz custo? Com certeza, Beth, a pessoa que é um pai de família, uma dona de casa, uma chefe de família, sabe que a fórmula é muito simples. Temos que reduzir custo e gerar eficiência. Porque aí sim a gente pode recuperar a demanda e diminuir o custo. O que vai acontecer? A tarifa baixa. Essa é a regra. E a gente sabe também que nem tudo é preço. As pessoas querem também um pouco de conforto, né? Chegar em casa com um pouco mais de rapidez. Então, mobilidade está aí para isso. Posso chegar com... Tiver mobilidade, tiver os terminais bonitinhos, arrumadinhos, Sim, confortáveis. Também tem informações de que vai haver investimento nisso. A gente recebeu que vai ter ali uma... Não sei, vamos aguardar. Vamos aguardar, mas vamos eu tenho muita Tomara expectativa. Que tenha, porque aí a pessoa nem sente, porque aí tem o custo-benefício. Aí muda tudo. Aí a passagem... Aí o preço fica justo. Porque você tem um serviço justo com preço. E se uma coisa muito tranquila. Se você ainda houver tempo, eu queria falar sobre a questão da tarifa, que pode ser por trecho, né? Que foi levantada também. Por favor. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Na lei municipal, se não me falha a memória, acho até que a lei orgânica, que é a nossa Constituição, né, do município, define que a tarifa em Petrópolis é a tarifa única. Também é uma questão polêmica, mas foi definido assim na década de 90 para gerar oportunidades iguais a toda a população de Petrópolis. Porque senão poderia, naquela ocasião, né, uma pessoa que mora no centro tem mais chance de empregabilidade, ou mais acesso à cultura, ou mais acesso aí a um médico, a um hospital, porque as coisas não eram tão descentralizadas como são hoje. E ainda assim, ainda falta descentralizar muito, né, Beth? Então é isso. Infelizmente... Então não depende de vocês, porque o vereador deu a sugestão, é lei. Então. É lei. E assim, uma pessoa que anda menos quilômetros hoje, ela ajuda a subsidiar um sistema para quem anda mais, para que todos tenham direitos iguais. Na coletividade, então. É uma questão, é polêmico, de vez em quando alguém levanta essa questão, mas é importante que as pessoas saibam. Foi na década de 90, para que todo mundo tivesse o mesmo direito, para que a pessoa lá de Rio Bonito pudesse chegar ao centro com a mesma facilidade do que a pessoa do Valparaíso ou da 24 de Maio. Então, isso aí está claro. Só para a gente encerrar, uma questão também que as pessoas reclamam muito do sucateamento dos ônibus, que a gente falou aqui, que tem investimento. Eu tenho recebido informações, tenho até passado aqui,
do investimento da Turbi. E as pessoas reclamam, dizem que a pior empresa, são 5 empresas. Que São você falou. 5 empresas urbanas. A Turbi, eu tenho recebido essas informações e tenho repassado. E a pior que todo mundo tem, até hoje mesmo, já recebi um monte ali no Messenger, no Facebook, que é a Petroita. Eu não posso avaliar, porque eu não ando de Petroita, mas as pessoas estão ali reclamando. Até onde é real, até onde é exagero? Olha só, como eu disse, né, as empresas elas investem em equipamentos, que são os ônibus em si, em treinamento, em recursos tecnológicos, inclusive em softwares, em aplicativos. Então, todas elas vêm fazendo investimentos ao longo do tempo. A empresa Petroita, ela tem tido mais dificuldade em realizar renovação de frota, porque realmente é muito caro. Um ônibus, gente, para quem não sabe, custa em torno de 350 mil, 400 mil reais. Esses novos já vêm até com câmeras. Todos eles têm câmeras, assim. Inclusive os mais antigos. Tá? Todos os ônibus têm câmera, tem GPS, que permite monitoramento em tempo real, tanto das empresas quanto da CPTrans. A gente tem aí aplicativos, programas, as pessoas precisam ter acesso. Né? Tem o VAD Ônibus, que é um aplicativo que mostra onde os ônibus estão. Tem os aplicativos, inclusive da Petroita e da Cascatinha, que também serve como um CRC para o cliente, para enviar informações. Tem notícias, tem de tudo isso. Tem o QR Code para saber o itinerário. Então, há um investimento em tecnologia também, Beth. Agora, renovar a frota realmente está muito difícil. E a Petroita, ela também tem uma operação muito prejudicada pela sua topografia. Ela é uma das empresas que opera numa topografia muito íngreme. E ela precisa também adaptar muito os seus veículos. Olha só o que acontece em Petrópolis, em razão da topografia. E, muitas vezes, da falta de estrutura viária das regiões. As empresas elas compram um veículo, né, elas investem um valor altíssimo no veículo. Chega aqui, eles têm que adaptar todo o veículo. A suspensão já gasta mais um dinheiro ainda. E não é um veículo original da fábrica, porque ele precisa sofrer adaptações para circular em algumas vias. Isso acontece muito aqui. Há um desgaste muito maior, né? Mas a gente espera que a gente possa evoluir para um sistema que todas as empresas possam, cada vez mais, realizar investimentos para garantir o conforto dos seus clientes. Entretanto, como eu disse, todas as empresas investem na manutenção cotidiana dos ônibus. Não existe falta de manutenção e nem ônibus que vai para a rua oferecendo risco para as pessoas. Tá? O que pode acontecer são realmente quebras provocadas pelo desgaste do equipamento, aliado à falta de qualidade viária. Então, existem problemas, mas não do jeito que eu vejo aí. Às vezes é a não sensação, vou citar nome de ninguém, é uma sensação. mas eu vejo até alguns programas locais, e quando eu tinha um programa também com WhatsApp, eu recebia muito assim, hoje o ônibus quebrou 3 vezes. Várias vezes eu passei para cá, né, para a assessoria de comunicação, olha, recebi informação que o ônibus quebrou 3 vezes. Mas como dá tempo do ônibus quebrar 3 vezes? Porque quando ele quebra, ele não tem que ir para a garagem, ele não tem uma manutenção. Às vezes pode acontecer a manutenção no próprio local. E aí ele pode quebrar de novo, eu não sei. Eu sou leiga. Às vezes acontece a manutenção simples, às vezes é um fusível, que é como acontece com um carro particular. Né? Às vezes acontece a manutenção no próprio local. Há problemas que ele precisa ser levado para a garagem e há problemas que ele precisa ser rebocado até a garagem. Né? Então, assim, são 3 níveis de problemas que acontecem com os veículos. Mas, em geral, são problemas simples que são resolvidos no próprio local. Às vezes, a pessoa ela tem a sensação de que está quebrando muito porque ela está sendo prejudicada ali naquele momento. Entendi. E, às vezes, mais um outro atraso. O que a gente pede para que o cliente faça com relação a isso? Entre em contato conosco para que a gente possa, de fato, apurar. Porque hoje, através do sistema de monitoramento por GPS, a gente consegue ter uma precisão, inclusive, de onde o ônibus estava naquele minuto, naquele segundo. Para passar essa informação para o cliente.
fazer um levantamento. Eu acho que a população está carente de informação, porque você falou em aplicativo, um monte de coisa e tal. Eu não sabia que todos os ônibus tinham câmeras, eu achei que eram só os novos. Não, todos então, têm. assim, a população está muito carente de informação, Carla. Porque aí fica só aquele lado negativo e parece que é tudo ruim, se a gente não vai atrás para saber, né? Exatamente. Então, a gente está aí, sempre à disposição para prestar qualquer tipo de informação para o cliente. Vou deixar alguns canais, caso as pessoas tenham interesse de buscar também essas informações, né? Porque nem sempre a gente consegue chegar naquele cliente, porque ele realmente está muito atarefado. Trabalhando, ele não para assistir nada. Eu acho que o consumidor de ônibus, aí vamos colocar que 80%, 90%, quase 90% tem um celular. Então vamos lá. Aí a novidade, Beth, que você parece estar antecipando aí as coisas, é que a gente quer realmente, pelo menos, ter um Facebook para falar mais rápido com o nosso cliente, para ter um canal perto, né, próximo do nosso cliente. Então, a gente tem como meta o mês de agosto para lançar o Facebook do Cetranspetro. Além disso, tem o site, que é o cetranspetro.com.br. Tem os aplicativos, o Vá de Ônibus, que mostra todas as empresas. Tem o aplicativo da Petroita, o aplicativo da Cascatinha. Temos o Fale Ônibus, que é o 0800 886 1000. E também os canais de Facebook e Twitter do Fale Ônibus. Além disso, os telefones das empresas, o telefone do Cetranspetro, a assessoria de comunicação aqui do Cetranspetro também, que é ascom@cetranspetro.com.br, para quem desejar enviar informações. Tem no site do Cetranspetro um Fale Conosco. Mas eu acho que o sucesso mesmo vai ser quando a gente lançar o Facebook. Porque é bem popular. E a gente vai querer todas lançar. Todas as idades conseguem, né? Porque o Twitter ainda é um mistério para alguns, o Instagram para outros. O Facebook é muito popular. Exatamente. E aí está ali na mão. É a nossa primeira providência para tentar esse diálogo mais próximo com o nosso cliente. E assim, Beth, muito obrigada mesmo por abrir esse espaço, com esse tempo para que a gente possa levar essas informações para o nosso cliente aí e para a população como um todo, porque às vezes a pessoa não anda de ônibus, mas ela investe, por exemplo, comprando o Vale Transporte, né, ou para os seus colaboradores ou para o seu prestador de serviço. Então, tá todo mundo de uma forma ou de outra ligado ao sistema. Isso foi importante esse espaço, porque a gente veio aqui basicamente para pegar uma resposta, né, do que o vereador falou. Então, eu tinha pensado em 5, estourando 8 minutos. A produção avisou que já passou de meia hora. Olha, gente, nem vi passar também. Basicamente o programa. Enfim. Obrigada, Beth. Mas é importante, porque o que eu vejo é uma mistura de... Tem problema no serviço, a gente sabe que tem problema nas ruas de mobilidade, mas também tem muita falta de informação, porque nas redes sociais cada um fala o que quer. Então, eu via no Facebook de uma pessoa que a passagem é para 5,75. Falei, gente, basicamente a pessoa vai de aplicativo. Aí. Então, tem gente que gosta muito da coisa ruim, né? É bom a gente trabalhar com a verdade para a gente saber o que vai encarar. São tempos difíceis, Beth. São tempos muito difíceis. A gente vê aí todo mundo passando muita dificuldade. Não adianta a gente piorar. A gente precisa levar um pouco de tranquilidade para as pessoas. Tem, sim, falhas. A gente reconhece que elas existem, muitas. Mas há um esforço muito grande para corrigir e superar isso tudo. É isso que importa, né? Carla, Obrigada. muito obrigada. Bem, o programa original desta quinta-feira termina aqui. Desde já, obrigada pela audiência, pelo carinho. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Até lá. Se você é ou conhece alguém que é fã de super-heróis, animes, filmes, séries, desenhos animados e bandas de rock, a Piticas é o seu lugar. Aqui você vai encontrar diversos produtos originais do seu personagem favorito. Camisetas a partir de R$ 49,90 adulto e R$ 44,90 infantil. Presentes criativos para todas as idades.
Piticas, vestimos o seu lado fã. Shopping Pedro II. Aqui você encontra muita variedade. Estamos no centro da cidade imperial, com produtos e serviços de qualidade e tudo no mesmo lugar. Moda, calçados, móveis, restaurantes, lanchonete, salões de beleza, farmácias de manipulação, cartório, cursos e muito mais. Shopping Pedro II, o shopping da família. Rua do Imperador 288 Centro, Petrópolis. No coração do Centro Histórico de Petrópolis, bem na Praça da Liberdade, você encontra a Pizzaria Luigi. São vários sabores feitos com massa artesanal, igualzinho como sua vovó fazia antigamente. Além do nosso delicioso cardápio, temos rodízios a partir de R$ 29,90, às terças e quartas, para universitários e instituições conveniadas. Venha conhecer esse pedacinho da Itália em Petrópolis. Se você preferir, pode pedir e a gente entrega. O telefone é 2244 4444 e a pizza chega quentinha na sua casa. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Localizado na Rua Irmãos D'Angelo, o restaurante de costume oferece a melhor comida caseira da cidade. Prezando pelo atendimento e qualidade, fornece uma alimentação saudável e equilibrada, 100% livre de temperos artificiais, num ambiente agradável e aconchegante. E de quarta a sábado, se torna também o lugar de costume para o seu happy hour, com diversas opções de caldos, petiscos e bebidas em geral, além de sessões de narguilé, com essências dos mais variados sabores. Venha experimentar e apaixone-se. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Nova Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.